A parte é obrigada a comparecer na audiência de conciliação? Meu nome é Rodrigo, eu sou advogado e é isso que vamos trabalhar no vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Direito em 5. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trabalhar um pouquinho de prática jurídica, focando também um pouquinho na prática de audiência, focando também na audiência de conciliação. Eu fiz alguns vídeos essa semana de audiência, por isso que eu tô falando que a gente tá focando bastante nesta semana. Pessoal, esse vídeo vai ser versado para advogados iniciantes, né, que estão com essa dúvida. O meu cliente tem que comparecer na audiência, eu posso representar ele, posso só eu ir lá? Ou se eu for lá eu vou acabar sendo revel, vai ser extinta ação, o que vai acontecer? Eu posso representar ele ou ele é obrigado a ir, tá? Eu vou trazer para vocês aqui as diretrizes do que a lei implica, o que você pode trabalhar e também o que eu pratico aqui no escritório, tá? Então, trabalhando primeiramente com o que a lei implica, o que ela diz. Pessoal, a gente sempre tem que distinguir que tipo de justiça a gente está trabalhando antes da gente poder responder essa pergunta, tá? Se a gente está na justiça comum, bonitinho com o juiz togado, ou se a gente está nos famosos juizados da vida, os tribunais de pequena causa, versados sobre a lei 9.099. Por quê? Porque é diferente, tá? Então essa resposta, a pergunta, né, depende do que a gente está trabalhando para a gente ter uma resposta certa. Justiça comum, eu vou focar só na audiência de conciliação hoje, vamos lá, justiça comum. Meu cliente é obrigado a comparecer na audiência de conciliação? E a resposta é não, seu cliente não é obrigado a comparecer na audiência de conciliação se ela estiver sobre o trâmite da justiça comum, não tiver juizado. Mas seu cliente não é obrigado, desde que você tenha na sua procuração poderes para negociação e transigir. Quer fazer acordos, né? Fechar acordos, tá? Se você tiver essa procuração e for na justiça comum, seu cliente é dispensado. Ele não comparecer na audiência não vai invalidar o ato, e o que você fechar de acordo ali, tá valendo, tá tudo certinho. Porque o advogado nada mais é do que um procurador, um representante do cliente, né? Então não faz muito sentido o advogado não poder comparecer sem ele, maravilha? Então, audiência no rito comum, maravilha, sem problema algum, o advogado vai poder representar os interesses do seu cliente desde que ele tenha procuração com poderes de transigir e poderes de fechar acordos, fazer negócios. O modelo de padrão de procuração normalmente já trabalha com esses poderes específicos, né? Então, se você tem um modelinho padrão de procuração, já está tudo tranquilo, mas confere para você não passar feio na hora da audiência. E diferentemente da justiça comum, a gente tem a lei do juizado, né? E a lei do juizado, a gente pode toda dessa forma, e a resposta é não, não pode, mesmo que você tenha procuração para isso, porque no juizado, na lei 9.099, não existe essa possibilidade de representação do seu cliente. Então, é obrigatória a presença do cliente. A ideia do juizado é exatamente ser causas de baixo valor econômico, causas mais simples de resolver. Então, eles prezam muito pelo princípio da pessoalidade, em que as partes compareçam em audiência. Então, se é uma audiência pelo juizado especial, o seu cliente está sendo processado pelo juizado, ele tem que comparecer em todos os atos a serem realizados naquele processo, sob algumas penas. Então, e cada pena difere de acordo com o polo ativo ou o polo passivo, tá bom? Então vamos lá, o seu cliente é o autor, você entrou com a ação por ele, né, no juizado especial. Seu cliente fala, doutor, vou viajar esse dia, tô de férias, não quero comparecer não, fazer audiência lá, depois me fala como foi. Beleza, você fez isso. Seu cliente não compareceu na audiência de juizado, sabe o que vai acontecer? O seu processo será arquivado, tá? Então, quando o autor não comparece, o processo é arquivado e já era como se nada tivesse acontecido, nunca entrou com o processo. Seu cliente é o réu, seu cliente está sendo processado pelo juizado, seu cliente também está de férias e não quer comparecer na audiência. Ou o que acontece muito, que é o cliente fala, eu não quero ver essa pessoa em mais nenhum lugar, não quero olhar para a cara dele, eu não vou comparecer. Maravilha, se o réu não comparecer na audiência, pelo rito do juizado especial, ele será considerado revel, e tudo que foi exposto ali essa é a pena, tá, pessoal? E tudo que foi exposto ali será considerado verdadeiros pelo autor, né? A pena de revelia normal, basicona. Então, o advogado foi, mas o cliente não. Se for juizado, cara, você vai tomar as penas, tá? Aí que tá o ponto. Justiça comum, o advogado pode representar perfeitamente, não há vício, não há problema. Justiça especial, juizado especial, o não comparecimento implica-se em pena. Autor, o processo é arquivado. Réu, vai ser revel. Maravilha? E isso na audiência de conciliação, pessoal. Vamos conversar rapidinho. Uma audiência de instrução, o justiça comum, maravilha.
Seu cliente não quer comparecer, ele precisa comparecer na audiência de instrução? Não há necessidade. A não ser que ele vá prestar depoimento pessoal. Se o cliente for prestar depoimento pessoal, é obrigatório o seu comparecimento, porque ele vai prestar um ato judicial, ele será inquirido pelo juiz e pelo advogado da parte contrária. Se o cliente não fazer nada, só o advogado pode comparecer perfeitamente. Juizado especial e instrução, o cliente tem que comparecer. Princípio da pessoalidade do juizado, seu cliente tem que comparecer sob pena de revelia ou extinção do processo. Maravilha? O que eu pratico aqui no escritório, pessoal? Que eu disse para vocês que eu gosto de trabalhar. Eu recomendo sempre o cliente a participar de todos os atos do processo, tá? Eu não estou... O que eu falo para o cliente? Quando a gente participa dos atos do processo, a gente mostra a nossa colaboração judicial e a nossa boa fé em atuar para resolver o litígio, tá? Eu gosto de trabalhar nesse sentido aqui no escritório. Então, se não for um caso de vida ou morte, um caso de que comprou essa viagem tem muito tempo, algo nesse sentido, eu falo para o cliente, não, você tem que comparecer sim, a gente tem que dar as caras, a gente não está se escondendo, a gente não está errado. A gente comparecendo, colaborando, a gente cria uma outra imagem para o juiz. Ah, doutor Rodrigo, não tem nada a ver isso, o juiz tem que fundamentar a sua sentença no meio das provas, não sei o que. Pessoal, a gente está conversando com seres humanos, em que pese ele tem que ser parcial não, né? Ele tem que ser imparcial, neutro para julgamento. Ele é um ser humano e tem um subconsciente, tá? Então, você tá ali, você tá colaborando com a justiça, tá participando de todos os atos, tá falando, eu não sou culpado, eu sou o inocente, eu não fiz isso. Você tá lá, tá lutando via petição, tá mostrando, dando as caras. Cria uma imagem no subconsciente, tá? Existem alguns estudos sobre isso. E é isso que eu verso também aqui no meu escritório. Então, eu atuo sempre no sentido de colaboração processual e boa fé processual, de que a gente está colaborando para resolver o litígio da melhor forma possível. E eu recomendo vocês praticarem isso na advocacia de vocês também, tá bom? Então, se não for um caso de extrema urgência, o cliente não pode realmente participar, beleza. Se não, aconselhei, não, vamos participar sim, bate nesses fundamentos aí que vai ajudar. Pessoal, processo não acontece sempre, tá? Um dia que o cliente vá participar de uma audiência também não vai surgir tantos danos na vida dele. Baixe nesse sentido aí que vocês vão gostar, maravilha? Se vocês gostaram do vídeo, deixem um comentário, deixem um like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Nesses termos, um abraço.